Olá, querido, um lindo dia para você. Pai seja contigo em nome de Jesus. Te convido a ficar um pouquinho nesse vídeo e fechar a porta da incredulidade. Pois é, o vídeo de hoje vai dizer fechando a porta da incredulidade. Porque diz a palavra do Senhor, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois é, querido, diz a palavra, aquele que espera, ele tem fé, aquele que espera tem a convicção e precisa ter. Por quê? Porque ele tem a certeza. Porque se de fato sem fé é impossível agradar ao nosso Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ei, querido, você crê que ele existe? Você crê que ele pode fazer algo pela sua vida? Pois é, diz a sua palavra que você precisa crer que ele existe quando você se aproxima de Deus e crê que ele é galardoador daqueles que estão buscando, daqueles que estão pedindo ao Senhor, daqueles que estão cada dia mais buscando mais do Pai, porque sem fé, sem fé é impossível agradar esse Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso. Pois é, querido, então vamos hoje, em nome de Jesus, o primeiro dia da semana, agradar ao Senhor, porque a palavra vai nos dizer isso, que aquele homem que estava sentado à beira de um caminho, um cego, um mendigo, ele estava crendo que Jesus podia fazer algo. Pois é, ele cria que Jesus podia mudar a história dele, mudar a vida dele. Se você crê, você continua perseverante no Senhor, pois aquele cego, ele não via, mas ele ouvia que Jesus estava passando pela estrada. E nisso que ele ouviu, ele tornou a gritar ao Senhor. Persistiu em gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Ei, aquele que crê, ele persevera no clamor, ele persevera em pedir ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor galardoa. Ele sabe dar coisas boas àquele que está pedindo, àquele que está clamando, àquele que está crendo, àquele que está tendo convicção. Aquele cego tinha uma convicção que se Jesus parasse para ouvir ele, se Jesus chegasse perto dele, algo novo iria acontecer. Tenha fé do cego Bartimeu. Tenha fé como aquele cego, que mesmo todos os repreendendo, muitos repreendendo ele, para que ele se calasse, para que ele parasse de gritar, sabe o que ele fazia? Gritava mais, clamava mais. Por quê? Porque ele tinha certeza que Jesus podia fazer algo por ele. Ele tinha essa certeza, e você precisa ter a certeza que Jesus está te ouvindo, que Jesus está pronto a te abençoar. Aquele cego tinha certeza, e ele clamava, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Parou então Jesus. Jesus parou para o cego de Davi, para o cego de Jericó, perdão. Jesus parou para ouvir o que o cego tinha a dizer. Não pode parar. Você não pode parar de clamar ao Senhor. Jesus está te ouvindo, mas ele vai chegar na hora dele, no momento dele. E aquele cego entendia, ele precisava continuar clamando. Ele não sabia se Jesus ia parar. Ele não sabia se Jesus ia chegar até ele. Ele não sabia se Jesus ia dar ouvido a ele. Ele não sabia, mas ele, pela fé que ele tinha e pela esperança que ele tinha que algo na vida dele podia mudar, e o que ele queria mudar era a cegueira, e ele sabia que o mestre, o dono da cura, estava passando, ele continuou a gritar, ele continuou a pedir, e Jesus parou no meio do caminho e disse: chama-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ei, levanta, se esse vídeo chegou até você, levanta. Levanta, porque a palavra do Senhor chegou até você. Não é o que eu penso, não é o que eu imagino, é a palavra do Senhor. E ele disse, a quem chamou o cego, disse: levanta-te, porque ele te chamou. Levanta-te, porque agora ele quer que você esteja à presença dele. E aquele cego, ele não levantou devagar, não. Ele teve fé, ele levantou como um salto.
como se desse um salto. Epa, Jesus me chama, Jesus agora chegou, Jesus está chamando, está querendo, está interessando pela minha história, de tanto eu clamar, mesmo que os outros estivessem me mandando calar a boca, eu continuei a clamar. E ele rapidamente se levanta e vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus perguntou pela insistência. Você tem insistido, você tem clamado, você tem perseverado no seu clamor, porque Jesus, ele parou. Jesus não mudou, ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele continua galardoando aquele que o busca, aquele que o clama. E ele fez isso. E o cego lhe respondeu: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente o tornou a ver. E ele, por gratidão ao Senhor, o que o cego fez? Foi seguir a Jesus por estrada fora. Ei, não se aproxima de Jesus só para receber, não. Se aproxima de Jesus para continuar falando dele. Recebeu dele, ele te deu, ele te agraciou com um milagre, ele tem te agraciado com vários milagres na sua vida, porque se você vive até hoje, foi vários milagres que o Senhor fez, porque muitas coisas poderiam acontecer na sua vida, mas o Senhor tem te guardado. Então, feche a porta da incredulidade e passe a seguir a Jesus. Pois é, ele fez isso, ele recebeu a graça, ele recebeu a cura, ele tornou a ver e seguiu a Jesus a estrada fora. Quando a gente conhece quem é Jesus, o autor da vida, nós queremos falar dele, nós queremos mostrar para todos que Jesus fez, que Jesus faz, que ele é fiel, que ele é o único caminho. Pois é, querido, aquele que se aproxima precisa crer que ele exista. E ele é recompensador daqueles que clamam, daqueles que buscam. E esse cego, ele viu a recompensa de Jesus e teve gratidão em o seguir por estrada fora. Eu não tenho mais nada a perder, eu quero o meu Jesus, eu quero o meu Senhor. Então tenha fé, tenha convicção, espere no Senhor e continue clamando no Senhor. Faça como o cego de Jericó, ainda que todos mandem te calar, ainda que essa luta, ainda que as circunstâncias tenham dito para você: não vai ter mais jeito, já tem muitos anos assim, já estou doente, já estou separado, O que importa é ter a fé. O que Jesus vai fazer, deixa ele fazer no tempo dele. Apenas você, para agradar ao Senhor, tem que ter fé, tem que buscar, tem que clamar, tem que ter certeza, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, no dia de hoje, segunda-feira, feche a porta da incredulidade e receba da parte do Senhor esta palavra no teu coração. Em o nome de Jesus. Um beijo da Paulinha, que Deus te abençoe grandiosamente. Pai seja contigo.